A trilogia do Senhor dos Anéis, as edições estendidas estão sendo exibidas, foram exibidas novamente nos cinemas em todo o país. E sinceramente eu não tinha como deixar isso passar. Finalmente pude assistir a essas versões na telona, algo que eu nunca tinha vivido antes. E na verdade, sendo bem honesto, essa foi a primeira vez que vi a Sociedade do Anel no cinema. E daqui a pouco eu explico por quê. Hoje eu quero falar sobre essa trilogia e rever essas obras com mais maturidade e ainda mais por cima nas versões estendidas no cinema é a desculpa perfeita para revisitá-las com mais calma, mais atenção e mais profundidade. Então vamos começar pelo início, A Sociedade do Anel. E eu tive o prazer absoluto de assistir ao filme em uma sala cheia, né? Daquela forma que o cinema foi feito para ser vivido. Pipoca na mão, tela gigante, som estourando e aquela sensação de evento. Inclusive, eu saí do cinema, apesar de ter dado problema no meu carro ao sair do local, a empolgação ficou. Dá até para dizer que o filme ainda está ecoando na minha cabeça. E O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, foi dirigida por Peter Jackson e acompanha a história de um hobbit simples do condado que, junto com outros 8 companheiros, embarca em uma jornada quase impossível: destruir um anel e impedir que o Senhor do Escuro, Sauron, domine a Terra-média. Quando esse filme foi lançado lá em 2001, eu tinha apenas 6 anos de idade, e mesmo assim as minhas lembranças dessa época são muito fortes. Eu lembro claramente do impacto que esse universo causava. Eu lembro das locadoras, das capas, das pessoas comentando, da sensação de algo grandioso. E mesmo sendo criança, dava para sentir que aquilo era diferente de tudo. Naquela época existia aquela experiência quase ritualística de uma locadora, escolher o filme e torcer para que tivesse uma cópia disponível e levar para casa também. E O Senhor dos Anéis sempre parecia algo maior, mais sério, quase solene. Era um filme que você se preparava para assistir. E com o tempo, claro, fui assistindo aos filmes em casa, em VHS, depois DVD, TV aberta e por fim no streaming. E a Sociedade do Anel sempre esteve presente, né? E curiosamente, nunca no cinema, eu nunca tinha visto no cinema. Eu tinha também um preconceito com as versões estendidas, e eu fiquei com essa opinião comigo quase por vários anos, né? Até que alguns anos atrás eu não resisti a assistir a trilogia inteira nos cortes cinematográficos e algo mudou. Eu continuo achando os filmes incríveis, mas tive a sensação estranha de que algo estava faltando. Parecia que algumas transições elas eram rápidas demais e que certas relações entre os personagens não respiravam como deveriam. Aí veio aquela oportunidade perfeita de ver A Sociedade do Anel, edição estendida no cinema. E pela primeira vez, eu posso dizer com tranquilidade, é muito melhor, sim. Funciona melhor, flui melhor, parece mais completo, é uma experiência épica de verdade. Um filme que te envolve por completo e em nenhum momento eu me senti cansado, entediado ou desconectado. E olha que estamos falando de quase 4 horas de duração. Tudo ali parece estar no lugar certo, dá a sensação clara de que esse é o corte que Peter Jackson sempre quis entregar. E o mais impressionante é como esses filmes envelheceram bem, não acham? A Sociedade do Anel continua parecendo grandioso, real, e muito disso vem do fato de que ele foi filmado em películas com locação reais. Cenários físicos e efeitos práticos sempre eram utilizados quando possível. Não era um filme que dependia apenas de computação gráfica. As cenas de ação ainda são incríveis, as lutas de espada, o trabalho dos dublês, o confronto contra os orcs. Tudo isso tem um peso, impacto e presença. Quando algo é feito dentro da câmera de forma prática, ele atravessa o tempo de forma muito melhor. Sem falar do elenco, que é simplesmente perfeito. Elijah Wood funciona como Frodo justamente por transmitir essa mistura de inocência, fragilidade e determinação. Ele é alguém comum, carregando um fardo impossível, e isso torna tudo mais humanos. E Ian McKellen como Gandalf é uma daquelas escolhas que parecem óbvias depois que você vê, mas que se tornam insubstituíveis. Hoje é impossível imaginar uma outra pessoa nesse papel. Orlando Bloom trouxe uma presença muito específica para Legolas, e John Rhys deu vida e carisma ao Jim, todo o elenco funciona de forma perfeita em sintonia. Mas eu tive que escolher um dos personagens favoritos, e é o Aragorn, né, interpretado por Viggo. Ele tem aquela aura de herói clássico, silencioso, confiante, e ao mesmo tempo carrega um peso emocional enorme. Ele não é só um guerreiro habilidoso, ele é alguém que foge do próprio destino,
que carrega dúvidas do passado e as responsabilidades. A cena com o Boromir no final é um dos momentos mais poderosos do filme. Ali Aragorn não é apenas forte ou habilidoso, ele é humano, ele reconhece a falha, a coragem e a redenção do outro personagem. Isso dá uma profundidade absurda ao personagem dele. Claro, não tem como falar desse filme sem falar sobre o Howard Shore, a trilha sonora de O Senhor dos Anéis, que é uma das mais impressionantes da história do cinema, na minha opinião. Ela não apenas acompanha o filme, ela constrói a identidade desse universo. Cada tema, cada variação, cada melodia parece fazer parte da narrativa. E tem cenas que arrepiam só de ouvir a música, né? A subida na montanha, a formação da sociedade, aquele plano aberto com a trilha sonora crescendo. É impossível não sentir algo ali. E rever a edição estendida, depois de alguns anos, foi quase como descobrir o filme de novo. Cenas que eu mal lembrava, voltaram com força total. Momentos pequenos, mas importantes, que dão mais peso emocional à história e aos personagens. E uma das minhas adições favoritas é o momento entre Bilbo e Frodo, antes da partida. Né? É simples, mas muito significativo. Dá mais carinho, dá mais humanidade à relação dele, algo que o corte do cinema acaba deixando assim um pouco de lado. Mas no fim das contas, a Sociedade do Anel continua sendo um filme extraordinário. A trilogia inteira é uma obra-prima, um daqueles raros casos que o entretenimento e a arte caminham juntos, né? E ver esse filme no cinema, ainda mais em edição estendida, foi especial, pelo menos para mim. Ainda mais porque dava para perceber o que as pessoas ali assistindo, né? As reações, o silêncio em certo momento, e junto com outras pessoas que também gostam desse universo, e a experiência ainda era mais viva. E quem tiver a chance de assistir no cinema, mesmo já tendo visto dezenas de vezes em casa, existe algo diferente, compartilhar essa experiência com outras pessoas. Especialmente quando algumas estão descobrindo esse mundo, esse universo pela primeira vez. Então, essa reexibição é especial, não acontece sempre, e as versões, ainda mais em versões estendidas. Então, vale muito a pena. Nos próximos dias eu vou assistir os outros filmes também. Posso trazer aqui as minhas impressões, minhas memórias e como tinha a minha visão desse filme mudou ao longo do tempo. E obrigado por assistir. Se você ama O Senhor dos Anéis, tanto quanto eu, fica por aqui. E ainda tem muita coisa para falar sobre essa jornada pela Terra-média.